Bom dia, boa tarde, boa noite, grupo da família. Estamos aí continuando a análise dessa apostila, volume 2, referente ao segundo bimestre. Para quem está meio perdido ainda, nós já começamos o segundo bimestre lá no mês de junho, no comecinho. E agora nós já estamos aí na reta final do bimestre, que é mais esse mês só. E vamos terminar essa apostila até o final de julho, tá? Então a gente vai continuar as atividades aqui, vão respondendo aí mesmo, deixa aí na apostila. No final do bimestre eu vou combinar uma maneira de vocês me mandarem as respostas, ou por foto, ou entregando lá na escola, ou deixando, se for o caso, na minha casa, tá? Vamos ver o que vai ficar mais fácil para todo mundo. A nossa matéria está na página 17, a gente já tinha começado a fazer algumas coisas. Então vamos para lá. Página 17 agora. Tá aí então. Chegamos na parte de português. Essa parte aqui nós já vimos, né? Já comentamos sobre os símbolos, né? As linguagens verbais e não verbais. A linguagem não verbal é aquela que utiliza imagens, símbolos, tá? Pode estar em combinação com a linguagem verbal, ou pode estar só a linguagem não verbal. Não deixa de ser um texto, certo? Então a gente tinha feito esses exercícios já, né? Espero que vocês tenham feito, não tenha nenhuma dúvida, né? Porque a gente respondeu lá praticamente junto com vocês. Quem tiver dúvida ainda, por acaso não fez, pega o vídeo anterior a esse, que lá tem, né, as explicações, tá? Então vamos aqui para a atividade 2. Os símbolos e caracteres a serviço da comunicação. Então na número 1 aqui. Tem esses símbolos aqui de pontuação, né? Observe. 2 pontos, ponto e vírgula e parênteses. Eles apresentam algum significado para você? Quais? Eu já acabei respondendo até. Onde esses sinais estão utilizados e para que servem? Então, para que serve, né? Esses 2 pontos, ponto e vírgula e parênteses. Onde eles são utilizados? Para que serve cada um deles? Agora observe novamente lá. Tem os 2 pontos junto com parênteses, o ponto e vírgula com outro parênteses e os 2 pontos com outro parênteses, né? Ao contrário. O que mudou em relação ao emprego do exemplo do exercício 1, uma vez que os sinais são os mesmos? Qual foi a mudança que teve aí? Qual o significado de cada um desses sinais? Onde eles podem ser usados e para quê? Então, o que aconteceu hoje em dia? Com a internet, com as redes sociais, com as mensagens, com os aplicativos de mensagem e tudo mais, as pessoas passaram a usar os sinais de pontuação com outros significados, tá? Qual é o significado hoje em dia desses sinais aqui, né? Desses 3, principalmente, que ele está pedindo aqui, tá? Onde eles são usados e para que servem? Alguns sinais de pontuação ou caracteres, quando usados juntos, podem formar expressões faciais e até corporais. Olha lá, forma uma cara, um rosto, né? Todos eles são recursos de linguagem e estão a serviço da comunicação, tá? Quando os primeiros computadores foram lançados, com eles os primeiros canais de comunicação pela internet, como os chats ou mensageiros, os sinais de pontuação e os caracteres eram os únicos recursos para transmitir sentimentos e sensações. Décadas depois, esses sinais evoluíram e se tornaram o que se conhece hoje como emoticon. Emoção mais ícone, né? São os chamados emojis. E eles podem substituir o texto escrito em alguns casos, né? Em alguns contextos, cumprindo com mais dinamismo e rapidez a comunicação. Então no começo não existiam esses emojis, então as pessoas tinham que se manifestar através da pontuação aqui. Hoje já existem os emojis e uma série de outros GIFs, memes e uma série de outros recursos para a pessoa se comunicar. Tá? 3. Desenhe um emoticon gráfico correspondente a cada sentimento ou sensação. Bravo, feliz, triste, desconfiado, com dúvida, risada, com vergonha, assustado, com frio, com calor, com nojo ou chorando. Então vocês têm esses emojis no celular, né? É só copiar aí o desenho aqui no quadrinho, tá? E os emoticons de texto com sinais de pontuação, né? Tá aqui
os números para você relacionar na outra coluna com o que eles representam, né? Aqui tem esse QR Code aqui do lado, que eu acredito que deva servir para você acessar, né, esses outros emojis aqui através desse site, né? Então, se você tiver aí o recurso, né, da leitura desse código, posiciona o celular aí que você vai ser redirecionado para esse site aqui. Atividade 3. A união das linguagens verbal e não verbal. Então a gente pode ter as duas coisas juntas, a verbal e não verbal. Quais gêneros isso acontece? Os gêneros a seguir misturam os dois principais tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. São geralmente utilizados para transmitir uma crítica ou reflexão. Tem tradição e forte presença na esfera jornalística, principalmente em meio impresso, mas também aparecem em plataformas digitais. Conheça cada um deles. Então são gêneros que usam a linguagem verbal, palavras, com a linguagem não verbal, imagens, tá? Um dos principais é a charge, que é um desenho de humor. Olha lá, comumente retrata situações atuais, ou seja, que estejam ocorrendo no mesmo tempo e espaço. É acompanhado de sátiras e as personagens principais geralmente são figuras públicas. São políticos, jogadores de futebol, artistas, pessoas que pelo desenho você já vai reconhecer quem são, tá? São muito utilizadas para fazer críticas sociais. Foram criadas no século XIX com o objetivo de expressar a indignação das pessoas. Então a charge é naturalmente um texto, uma linguagem crítica que mistura texto com imagem, verbal e não verbal. Traz um ponto de vista exagerada. Sua estrutura é formada por apenas um quadro. Considera contexto histórico, conhecimento de mundo e depende de acontecimentos atuais. Então, para a pessoa entender uma charge, primeiramente ela precisa estar informada sobre o que está acontecendo, tá? Não adianta o sujeito colocar uma charge lá no jornal ou num blog ou numa internet aí da vida sobre o presidente da República fazendo alguma coisa se a pessoa não está informada sobre o que está acontecendo, qual é o assunto que está sendo criticado ali, ou se a pessoa, mesmo a pessoa não conhecer esse personagem, né? Então vai estar lá o desenho, a pessoa, se não conhece ou não está sabendo do que se trata, ela não vai entender a crítica e provavelmente também não vai achar graça na charge, que além de tudo a charge tem um sentido humorístico, tá? E aí ele coloca uma charge aqui para vocês analisarem, ó. Formando opinião 3.0. Tem dois bonequinhos, né? Um com uma cara de bravo, outro com uma cara alegre. Então ele diz aqui, não, né? Tá falando aqui não. Fatos concretos, pesquisas e estudos científicos, fontes confiáveis, checagem de informações e acontecimentos, análise de especialistas. Aí tem um outro rindo aqui. Meu amigo me falou, agora sim encontrei a verdade. Textos anônimos sem fontes ou dados, li na rede social, fofocas, informações e aplicativos de mensagem. Então é uma crítica à sociedade hoje que dá muito mais valor ao que está no WhatsApp, o que o amigo falou, ou o vizinho, ou uma pessoa na rua falou, do que as pesquisas, as informações, a fala de cientistas, de especialistas, de jornais e revistas conceituados, que têm uma responsabilidade com aquilo que estão noticiando. Então hoje as pessoas preferem acreditar em corrente de WhatsApp, em texto anônimo, coisa que a pessoa leu ali no Facebook, né, em opinião de amigo, tá? Então essa charge é uma crítica a isso, tá? Veja muito bem essa história da doença que nós estamos presenciando agora, né, o coronavírus. Muita gente acredita no que é colocado no WhatsApp lá, sem checar nenhuma informação, sem buscar saber de onde veio aquilo, quem está dizendo, né? A pessoa simplesmente leu ali, porque postaram no grupo da família ou no grupo de amigos, e a pessoa acredita naquilo e boa, né? Não vai atrás de checar se aquilo é verdade, se foi algum cientista que falou, algum médico,
algum especialista, né? Então a pessoa vai simplesmente na opinião que está lá na rede social, sem se dar conta se aquilo é verdade ou não. Então aqui, na questão 1, ele pede para você falar, para você responder, né? Cite 2 elementos verbais e 2 não verbais que fazem referência ao universo digital. Verbais são textos e não verbais são desenhos, imagens. Qual a relação entre as cores e os textos? Qual é o tipo de contradição existente? Quer dizer, uma coisa se contradiz à outra, né? Quais são as duas coisas que se opõem aqui? O que significa o termo 3.0? O que ele contribui para essa interpretação? Quando uma coisa é 3.0, quer dizer o quê? Qual é a crítica presente na charge? Ele faz uma crítica, eu já acabei de falar aqui na explicação, né? Quem é o público-alvo e onde ela poderia ser publicada? Essa charge poderia ser publicada em um jornal da década de 60? Por quê? Obviamente que não, né? Agora, por quê? Tá? Agora, escreva o par contrário, de acordo com o que você observou, para preencher esse quadro aqui, tá? Outro gênero que usa muito a imagem e o texto verbal é o cartoon, né? São textos humorísticos caracterizados por histórias breves a respeito do comportamento humano. Os cartoons são atemporais e abordam os costumes de uma forma mais cômica. Limitam-se apenas a ilustrar situações e não exatamente criticá-las, com referências explícitas, como na charge. Geralmente não possuem ligação com o contexto histórico, que apesar de ter um ponto de vista, apresenta situações genéricas, e sua estrutura é formada por apenas um quadro. Então, ao contrário da charge, o cartoon não é uma coisa que está ligada aos acontecimentos atuais do dia de hoje, e também não representa fatos históricos do cotidiano, ou não representa fatos históricos, representa fatos do cotidiano. Então a pessoa não precisa estar muito a par das notícias, dos acontecimentos para entender um cartoon, né? E aí, aqui tem um exemplo, ó. Um telefone antigo falando: olá, meus jovens, estava com saudade. E o celular e o tablet dizendo: olá, e aí, vô, suave? Oi, vovozinho, né? Então ele pede para vocês aí responderem a questão 2 de acordo com esse cartoon aí, né? Letra A. Qual é a mensagem transmitida? Quais elementos contribuem para o entendimento da mensagem? Através de quais elementos é possível inferir a idade de cada personagem? Explique. Há 2 elementos que não participam do diálogo no cartoon. Quais são eles e qual a sua função? Eles não participam, mas estão ali, né? Qual é a função deles? Tem uma caneta moderna e uma caneta da época que se usava tinta, né? A pena, o bico de pena que se usava como caneta. Qual a referência de gerações no cartoon? Quais elementos foram utilizados? Então aqui tem 3 gerações, né? Vamos dizer assim. Tem 2 gerações. O telefone antigo, que seria o avô, e o celular e o tablet, que seriam, né, as outras gerações mais novas. Cria um título coerente para esse cartoon. Percebe que ele não tem título, né? Então ele pediu para você criar aí, tá? Um outro gênero textual que usa imagem e texto é a tirinha. A tira em quadrinhos, tá? Que é uma historinha. Ao contrário da charge do cartoon, ela tem mais quadros. Geralmente 3, 4, certo? A charge, o cartoon, ela é composta de um quadro apenas. Já a tirinha é composta de 3, 4 quadros, tá? Então na próxima aula a gente analisa essa tirinha para não ficar muito cansativo por hoje, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e conforme vocês vão fazendo, se tiver alguma dúvida, pode me mandar as dúvidas. Obrigado e até a próxima.